Sabe aquele momento em que você descobre que as pessoas em quem mais confiava são capazes de coisas inimagináveis? Eu achava que conhecia meus 5 melhores amigos. Crescemos juntos, dividimos segredos, prometemos lealdade eterna. Mas numa noite de outubro, enquanto eu estava fora comprando champanhe, eles fizeram algo com minha esposa grávida que mudou tudo para sempre. E o que eu fiz depois? Bem, isso destruiu cada um deles de um jeito que eles jamais imaginaram ser possível. Fica aqui que essa história vai te deixar de queixo caído. Antes de começar, me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoramos saber quem está acompanhando essas histórias intensas. E se você curte conteúdo que mostra o lado real das pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora, respira fundo, porque o que você vai ouvir é pesado. A gente vai chamar minha esposa de Raquel. 8 meses de gravidez, radiante, com aquele brilho que só mulheres grávidas têm. Naquela noite, ela estava usando um vestido prateado feito sob medida, que refletia a luz do lustre da sala como se fosse feito de luz líquida. Mesmo com a barriga enorme, ela se movia com uma elegância natural. Sabe aquelas pessoas que parecem flutuar quando andam? Era assim. Raquel sempre teve esse dom de fazer qualquer um se sentir especial. Um sorriso dela e até o cara mais durão derretia. A ideia do jantar tinha sido dela. 3 semanas antes, ela sugeriu reunir a turma toda. Faz tempo que a gente não vê seus amigos juntos, ela disse com aquele entusiasmo genuíno. Quero que eles sintam o bebê chutar. Ela colocou minha mão na barriga redonda, e eu senti nossa filha se mexendo lá dentro. Como eu ia negar um pedido desses? Raquel passou dias preparando tudo. Contratou o buffet, escolheu flores frescas, harmonizou vinhos com cada prato. Não era para ostentar, não. Era porque ela genuinamente queria que todo mundo se sentisse em casa, amado. Esse era o jeito dela. Ela tinha o poder de fazer um mendigo se sentir como rei só com a presença dela. Quando a galera chegou naquela sexta noite, Raquel estava impecável. O vestido prateado abraçava a barriga com elegância, e ela recebeu cada pessoa na porta como se fosse realeza. Lembrava da bebida preferida de cada um, perguntava da família, do trabalho, dos sonhos. Ela servia o vinho com mãos firmes, checava se todo mundo estava confortável, ria das piadas mesmo quando não tinham graça nenhuma. Ela dava mais do que recebia. Sempre foi assim. Mas olha, eu comecei a perceber uns sinais estranhos logo no começo da noite. O jeito que Greg olhava para Raquel não era admiração, era outra coisa. A risada forçada do Cal quando ela falava. O maxilar do Tony travando quando ela educadamente recusou ajuda na cozinha. Os comentários amargos do Brian sobre certas pessoas que têm tudo de mão beijada. E o Luke, meu Deus, o Luke. O jeito que ele me observava observando ela, com algo sombrio nos olhos. A inveja deles vinha crescendo como um câncer há meses, talvez anos. E a gentileza da Raquel só piorava tudo. Eles odiavam como ela se portava com elegância natural. Como eu olhava para ela tipo ela tinha pendurado a lua no céu. Como mesmo em silêncio, enquanto eles contavam histórias grosseiras, ela parecia intocável, acima de toda aquela mesquinharia. Conforme a noite avançava, os comentários deles ficavam mais afiados, mais diretos. Alfinetadas disfarçadas de brincadeira, elogios que eram insultos velados. O sorriso da Raquel nunca vacilou. Mas eu vi a mão dela ainda instintivamente proteger a barriga, o tremor leve na voz quando ela ria. Lá pelas 9h30, eu percebi que estava acabando o champanhe. Vou dar um pulo no mercado, avisei. O Tony comentou de uma loja nova na Quinta Avenida que tem o Dom Perignon bom. Raquel se levantou na mesma hora, com alguma dificuldade. Vou com você, amor. Não, meu bem, beijei a testa dela. Descansa esses pés lindos. Volto em 20 minutos, meia hora no máximo. Peguei as chaves e a jaqueta, e olhei pro Luke. Cuida dela enquanto eu não tô, irmão. Ele acenou com a cabeça, sério. Pode deixar, mano. Ela é da família. Essas foram as últimas palavras honestas que ele disse pra mim. Quando saí pra noite fresca de outubro e fechei a porta, eu achava que estava deixando minha esposa nas mãos mais seguras possíveis. Cercada de caras que juraram protegê-la, que celebraram nosso casamento, que prometeram ser padrinhos dos nossos filhos. Eu não fazia ideia de que estava deixando ela com lobos. No segundo em que meu carro saiu da garagem, as máscaras caíram. Começou com sussurros, tipo veneno escorrendo pelas rachaduras. Por que ela sempre se veste como se tivesse indo para um baile de gala? Cal murmurou, a voz arrastada de tanto vinho. Olha como ela senta, Brian completou com nojo. Tipo se tivesse posando para a revista.
Até grávida ela acha que é a última bolacha do pacote. Raquel tentou manter a compostura, aquele sorriso lindo nunca sumindo completamente. Ela segurou a barriga, nosso bebê se mexendo inquieto lá dentro como se sentisse o perigo. Alguém quer mais aperitivos? Fiz aquelas trouxinhas de espinafre que vocês adoravam na faculdade. A tentativa dela de normalizar a situação só pareceu enfurecê-los mais. Sempre a anfitriã perfeita, Tony rosnou, levantando cambaleante. Sempre tão superior ao resto de nós, né? Eu não entendo. A voz da Raquel permaneceu calma, mas eu vi depois nas gravações o tremor que ela tentava esconder. O que eu fiz para deixar vocês chateados? Se eu disse algo errado. Disse algo errado. A risada do Greg foi feia, áspera. Você não precisa dizer nada, princesinha. Sua existência inteira é errada. O jeito que você entra num lugar e rouba todo o oxigênio. O jeito que você fez ele esquecer da família de verdade dele. Nós. As outras mulheres na festa, a esposa do Cal, a namorada do Brian, a ficante do Tony, se remexeram desconfortáveis nas cadeiras. Elas sentiam o perigo crescendo como nuvem de tempestade, mas nenhuma abriu a boca. Depois, no tribunal, elas testemunharam sobre a covardia delas, sobre como falharam em proteger outra mulher quando ela mais precisava. Você virou ele contra a gente, Luke falou pela primeira vez, a voz fria como inverno. Antes de você aparecer, éramos irmãos. Um pelo outro. Agora ele mal liga, mal visita. É como se a gente não existisse. Os olhos da Raquel encheram de lágrimas, mas ela continuou tentando acalmar a situação. Isso não é verdade. Ele ama vocês demais. Fala de vocês o tempo todo. Se preocupa com vocês. Cala essa boca, Cal explodiu, cuspe voando dos lábios. Cala essa boca mentirosa. Foi aí que o Greg empurrou o ombro dela com força suficiente para fazê-la cambalear. Os outros convidados ofegaram, mas ninguém se mexeu para ajudar. O medo tinha paralisado todo mundo. Ou talvez fossem só covardes mesmo. Greg, por favor, Raquel sussurrou, as duas mãos agora cobrindo a barriga. O bebê. O bebê, o bebê, Tony imitou com voz fina e debochada. Sempre o precioso bebê. O que torna seu filho tão especial? O que torna você tão especial? A mentalidade de Matilha tinha tomado conta completamente. Eles cercaram a cadeira dela como hienas em volta de uma presa ferida, alimentando-se da crueldade e raiva um do outro. Você me deu um tapa uma vez. Tony se abaixou, o hálito fedendo a álcool e ódio. Naquela festa de Natal 3 anos atrás quando tentei dançar com você. Lembra? Você me humilhou na frente de todo mundo. Me fez parecer um idiota. Você estava bêbado. A voz da Raquel era quase inaudível agora. Você estava sendo inconveniente. Eu estava tentando proteger meu casamento, minha reputação. Sua reputação. Brian riu com amargura. E a minha? Quando eu vim até você ano passado, desesperado, implorando ajuda com as contas médicas da minha mãe, você me olhou como se eu fosse lixo. Fala com meu marido, você disse, como se eu não valesse o seu tempo. Eu achei mais apropriado. Raquel tentou explicar, mas eles não estavam ouvindo mais. Tinham passado do ponto, perdido qualquer traço de humanidade. Anos de ressentimento acumulado, ciúme e masculinidade tóxica tinham se combinado em algo monstruoso. Sem ele, você não é nada, Luke sibilou, ajoelhando ao lado da cadeira dela. Um rosto bonito com cabeça vazia. Você acha que é tão inteligente, tão sofisticada, mas o que você realmente conquistou? No que você contribui além de ficar bonita pendurada no braço dele? A crueldade dessas palavras vindas do homem que brindou nosso casamento, que prometeu protegê-la, quebrou algo dentro da Raquel. Eu vi depois nas gravações o momento exato em que o espírito dela começou a rachar. Levanta, Greg comandou de repente. Eu preferia ficar sentada se não tiver problema. O bebê tá pressionando minha bexiga. Cal agarrou o braço dela e puxou com força brutal para cima. Raquel gritou de dor enquanto lutava para manter o equilíbrio, a mão indo instintivamente para as costas onde o peso do bebê causava dor constante. Você sempre olha de cima para mim. A voz do Brian subiu para um grito. Em cada encontro, cada festa, você mal reconhece minha existência. Pois olha para você agora. De pé onde você pertence, recebendo ordens dos seus superiores. Foi aí que o Tony empurrou ela. Não com força suficiente para derrubar imediatamente, mas o bastante para fazê-la cambalear para trás no salto alto. O vestido prateado rodopiou em volta das pernas dela como mercúrio líquido enquanto ela lutava para ficar de pé. Dança pra gente,
Ele comandou com prazer doentio. Você é tão graciosa, tão elegante. Mostra pra gente como uma verdadeira dama se mexe. Por favor, a voz da Raquel quebrou completamente. Por favor, não façam isso. Eu não fiz nada para merecer isso. Não fez nada. Luke se levantou, intimidando a forma trêmula dela. Você destruiu nossa irmandade. Você se colocou entre irmãos de sangue. Você fez ele escolher, e ele escolheu você. Outro empurrão, dessa vez do Cal. Raquel cambaleou mais para trás, as mãos tentando freneticamente encontrar algo para se apoiar. Interesseira, Greg gritou. Princesinha perfeita, Brian juntou-se. Metida. A voz do Tony pingava sarcasmo e ódio. As vozes deles subiram num crescendo de abuso, cada um tentando superar o outro em crueldade. As mulheres na sala ficaram congeladas, algumas chorando em silêncio, todas apavoradas demais para intervir. E então o Luke deu um empurrão final. Não foi violento, mas firme o suficiente para mandar uma mulher grávida de salto alto tombando para trás. Os braços da Raquel giraram desesperadamente enquanto ela lutava para manter o equilíbrio. Mas a gravidade e a física já tinham vencido. Ela bateu no chão de mármore com um som que assombraria meus sonhos por anos. O vestido prateado se espalhou ao redor dela como mercúrio derramado, o cabelo escuro espalhando pela pedra fria. As mãos dela foram imediatamente pro ventre para proteger nosso filho. Greg deu um passo à frente, o sapato italiano caro dele pairando sobre o estômago dela como espada prestes a cair. Olha para você agora, ele sussurrou com satisfação. Os poderosos caíram. Raquel olhou para eles através de lágrimas que capturavam a luz do lustre como diamantes líquidos. Por favor, ela sussurrou uma última vez. Por favor, não machuquem meu bebê. Mas eles tinham passado do ponto de ouvir, de se importar, de qualquer semelhança com decência humana. E foi nesse momento que eu atravessei a porta da frente carregando 2 garrafas de Dom Pérignon e assobiando baixinho, completamente despreparado para o cenário de horror que me esperava. O assovio morreu nos meus lábios quando entrei na minha própria sala e me vi dentro de um pesadelo. O tempo pareceu desacelerar, como mel escorrendo de uma colher. As garrafas de champanhe escorregaram dos meus dedos sem força, batendo no chão de mármore com estrondos explosivos que ecoaram pela sala de repente silenciosa como tiros. Cristal e espuma se espalharam pelo chão numa bagunça de luxo e destruição. E ali estava ela. Minha Raquel, meu anjo, meu mundo inteiro, encolhida no mármore frio como um pássaro quebrado. O vestido prateado amarrotado e manchado, o cabelo cuidadosamente penteado agora bagunçado, a maquiagem borrada com lágrimas que capturavam a luz como dor líquida. E em pé sobre ela, cercando ela como uma matilha de animais selvagens, estavam os 5 homens em quem eu mais confiei nesse mundo. Os rostos deles estavam vermelhos de vinho e algo muito mais sombrio, uma satisfação primitiva que congelou meu sangue. O silêncio se estendeu por uma eternidade, quebrado apenas pelos gemidos baixos da Raquel enquanto tentava sentar, as mãos nunca deixando a curva protetora ao redor do nosso filho. Greg foi o primeiro a me notar. A cor drenou do rosto dele como água de uma represa quebrada, a boca abrindo e fechando sem som como peixe sem ar. Puta merda, Cal sussurrou, dando um passo instintivo para trás. Tony realmente riu, uma risada curta, nervosa, sem humor nenhum. E aí, cara, você voltou cedo. A gente tava só. Só o quê? Minha voz saiu estranhamente calma, o que de alguma forma a tornava mais aterrorizante do que se eu tivesse gritado. Só exatamente o que vocês estavam fazendo com minha esposa grávida. Brian abriu a boca para falar, provavelmente para mentir, para inventar alguma história que fizesse isso parecer qualquer coisa além do que era. Mas Luke, meu melhor amigo, meu padrinho, meu irmão, cortou ele. Ela caiu, ele disse simplesmente, encontrando meus olhos com o que parecia desafio. Mulher grávida é desajeitada. Você sabe como é. A mentira foi tão casual, tão sem esforço, que me atingiu mais forte que um soco físico. Isso não foi um momento de loucura, perda temporária de controle. Isso foi calculado, planejado. Eles tinham discutido o que diriam se eu voltasse cedo. Raquel conseguiu se apoiar num cotovelo. E quando ela olhou para mim, eu vi algo nos olhos dela que ficaria comigo para sempre. Não apenas dor ou medo, mas um tipo de descrença de coração partido. Os homens que ela tinha recebido em nossa casa, alimentado com as próprias mãos, tratado como família, tinham mostrado seus verdadeiros rostos para ela. Você voltou, ela sussurrou, a voz tão baixa que quase não ouvi sobre o martelar do meu próprio coração. Eu me ajoelhei ao lado dela, com cuidado para não escorregar no champanhe derramado, e ajudei ela a sentar.
O corpo dela tremia como folha no furacão, e eu podia sentir o bebê se mexendo inquieto dentro dela, como se nossa filha pudesse sentir o trauma ao nosso redor. Tô aqui, murmurei contra o cabelo dela. Tô aqui agora, meu amor. Mas mesmo enquanto eu a confortava, meus olhos nunca deixaram os 5 homens que tinham acabado de se revelar monstros usando rostos familiares. Eles se remexeram desconfortáveis sob meu olhar. Alguns pareciam envergonhados, outros desafiadores. Todos percebendo que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Cada segundo disso tá gravado, eu disse baixinho, minha voz ecoando claramente pela sala. Foi aí que o pânico real começou. O rosto do Greg foi de pálido para cinza. Que câmeras? Não tem câmera aqui. Eu sorri então, mas não foi uma expressão agradável. O sistema de segurança novo foi instalado mês passado. Raquel queria poder checar o quarto do bebê de qualquer lugar da casa, então instalamos câmeras em todos os cômodos exceto quartos e banheiros. Peguei meu celular e abri o aplicativo conectado ao sistema de segurança. A tela mostrava múltiplos ângulos de câmera, todas gravando em alta definição. Virei o celular para eles verem a si mesmos de 20 minutos atrás. Se verem cercando minha esposa como predadores. Ativação por movimento. Continuei conversacionalmente. Áudio e vídeo armazenados na nuvem automaticamente. No momento em que vocês começaram a se mover agressivamente, começou a gravar tudo. Cada palavra, cada empurrão, cada chute. Cal fez um som estrangulado na garganta. Você não pode. Isso é propriedade privada. Você não pode usar isso contra a gente. Na verdade, eu posso. Minha voz permaneceu mortalmente calma. É minha casa, minha propriedade, meu sistema de segurança. E mais importante, é evidência de agressão a uma mulher grávida. Brian tentou blefar. Não foi agressão. Ela caiu. A gente estava só conversando, tendo uma discussão. Vocês estavam só conversando quando você a chamou de vadia. Perguntei, consultando meu celular. Ou quando Tony mandou ela rastejar. Foi só discussão quando Greg colocou o pé na barriga dela enquanto ela estava no chão. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Até os outros convidados, as testemunhas que tinham ficado congeladas de terror, pareciam ter parado de respirar. Luke deu um passo à frente então, e por um momento achei que ele fosse pedir desculpas, mostrar algum lampejo do homem que eu tinha chamado de irmão por 15 anos. Em vez disso, ele disse: então, o que você vai fazer? Chamar a polícia para os seus amigos mais velhos. A casualidade da pergunta, a suposição de que nossa história juntos lhe dava imunidade de consequências, foi o prego final no caixão da nossa amizade. Ajudei Raquel a ficar de pé, suportando o peso dela enquanto ela balançava instável. Ela se apoiou em mim, o corpo ainda tremendo, e eu podia sentir a umidade das lágrimas encharcando minha camisa. Não, eu disse finalmente, olhando cada um deles nos olhos. Não vou chamar a polícia. Alívio inundou os rostos deles por exatamente 3 segundos. Vou fazer algo muito pior. Vou deixar vocês se destruírem. E com isso, ajudei minha esposa até o elevador que nos levaria para o nosso quarto, deixando 5 homens confusos e assustados parados nos destroços do que um dia foi amizade. Eles não faziam ideia do que estava vindo. Mas iam aprender. Oh, como iam aprender! Eu não dormi naquela noite. Como poderia? Com a Raquel chorando baixinho ao meu lado, as mãos nunca deixando a barriga, nosso bebê chutando inquieto como se sentisse o sofrimento da mãe. Em vez disso, sentei no meu escritório em casa, as imagens de segurança tocando em repetição na tela do computador. Assisti dezenas de vezes, cada visualização revelando novos detalhes, novos níveis de crueldade que eu tinha perdido antes. O jeito que o sorriso do Greg aumentou quando a Raquel caiu. A satisfação nos olhos do Cal quando a chamou de vadia. A excitação óbvia do Tony ao ver uma mulher linda sendo humilhada. O prazer amargo do Brian em finalmente conseguir vingança por uma ofensa imaginária. E o Luke, meu Deus, o Luke. O cálculo frio dele a orquestrar a coisa toda. Quando amanheceu, eu tinha um plano. Não um plano nascido de raiva ou paixão, mas algo muito mais perigoso. Um plano nascido de amor e inteligência fria e metódica. Veja bem, eu conhecia esses homens melhor do que eles conheciam a si mesmos. Conhecia seus medos, suas fraquezas, seus segredos. Sabia exatamente o que eles mais valorizavam nesse mundo. E eu ia tirar tudo deles, pedaço por pedaço, até não sobrasse nada além da memória do que tinham feito com minha esposa. Comecei com o Greg porque ele era o mais barulhento, o mais arrogante, aquele que achava que o sucesso o tornava intocável. Greg Wilson,
vice-presidente sênior de marketing na Henderson Associates, uma empresa familiar que se orgulhava de valores tradicionais e envolvimento comunitário. Greg adorava se gabar do escritório dele, do carro da empresa, do salário de 6 dígitos. Ele usava o título como uma coroa. A família Henderson tinha construído a fortuna na reputação de integridade. O velho Henderson ainda ia para o escritório todo dia aos 83 anos, e tinha tolerância zero com escândalo. A declaração de missão da empresa, impressa em cada cartão de visita e material promocional, incluía a frase protegendo e honrando as famílias da nossa comunidade. Às 9 da manhã em ponto na segunda-feira, enviei um arquivo de vídeo cuidadosamente editado para o endereço de e-mail pessoal do conselho diretor da Henderson. Todos os 12 membros, incluindo o próprio velho Henderson. O vídeo mostrava Greg em toda a sua glória, colocando o pé no estômago de uma mulher grávida, a chamando de nomes degradantes, rindo enquanto ela implorava por misericórdia. Incluí uma nota breve e profissional. Prezados membros do conselho, acredito que devam estar cientes de como um dos executivos seniores de vocês se comporta em particular. Essas imagens foram tiradas num evento social e mostram o Sr. Greg Wilson agredindo minha esposa grávida. Confio que tratarão deste assunto de acordo com os valores declarados da empresa. Atenciosamente, um membro preocupado da comunidade. Às 10 da manhã, meu telefone tocou. Não era o Greg ligando para ameaçar ou implorar, mas um investigador particular que a família Henderson mantinha sob contrato, perguntando se eu estaria disposto a fornecer evidências adicionais para a investigação interna deles. Ao meio-dia, Greg estava bombando no Twitter. Alguém tinha vazado o vídeo, e a hashtag agressão mulher grávida se espalhava como fogo. Os comentários eram brutais, implacáveis, exatamente o que Greg merecia. Às 2 da tarde, manifestantes se reuniam do lado de fora da Henderson Associates, exigindo a demissão imediata do Greg. Vans de notícias locais chegaram para filmar a multidão crescente. Às 4 da tarde, Greg foi escoltado para fora do escritório de vidro dele por seguranças, carregando seus pertences pessoais numa caixa de papelão, enquanto câmeras de notícias capturavam cada passo humilhante. O homem que tinha pressionado seu sapato italiano contra o estômago da minha esposa agora estava desempregado, não empregável e publicamente desgraçado. Mas eu estava só começando. Cal Matthews sempre foi o homem de família do nosso grupo, constantemente postando fotos da esposa, Jennifer, e dos 3 filhos nas redes sociais. Férias em família perfeitas, jogos de beisebol infantil, apresentações escolares. A identidade inteira do Cal estava amarrada em ser o marido e pai ideal. Jennifer era professora de jardim de infância, amada na comunidade, ativa na igreja, presidente da Associação de Pais. Ela também era, eu sabia de anos de observação, uma mulher de princípios morais inabaláveis que tinha se casado com o Cal acreditando que ele compartilhava seus valores. Na terça de manhã, Jennifer encontrou um pendrive na caixa de correio dela contendo as imagens de segurança completas junto com um bilhete simples. Achei que você deveria saber com quem realmente é casada. Assisti do meu carro enquanto o mundo da Jennifer desmoronava. Ela sentou na garagem por 20 minutos depois de assistir o vídeo, o rosto nas mãos, o corpo tremendo com soluços que eu conseguia ouvir através das janelas fechadas do carro dela. Naquela tarde, os filhos do Cal tinham sido buscados na escola pela avó. À noite, as fechaduras da casa do Cal tinham sido trocadas. No fim da semana, Jennifer tinha dado entrada no divórcio e conseguido uma ordem de restrição. Cal tentou me ligar, tentou pedir desculpas, tentou explicar. Deixei cada ligação ir pro correio de voz e apaguei sem ouvir. Ele tinha chamado minha esposa de vadia enquanto ela estava indefesa no chão. Palavras dele, escolha dele, consequências dele. Tony Hay foi o próximo. E cara, o Tony facilitou demais. Tony era um solteirão perpétuo, um charmoso de conversa mole que enrolava várias mulheres ao mesmo tempo. A namorada atual dele, Amanda, era uma advogada imobiliária de sucesso que pensava ser a única na vida do Tony. A amante dele, Vanessa, era instrutora de yoga que acreditava que o Tony ia deixar Amanda por ela. Ambas as mulheres eram inteligentes, bem-sucedidas e completamente inconscientes da vida dupla do Tony. Mas estavam prestes a descobrir. Enviei o vídeo para as duas simultaneamente, junto com evidências da traição do Tony que eu tinha cuidadosamente reunido ao longo dos anos, fotografias, mensagens de texto, recibos de hotel. Homens como Tony sempre ficam desleixados quando acham que ninguém está olhando. O vídeo mostrava o Tony em toda sua glória repugnante, zombando de uma mulher grávida no chão, exigindo que ela rastejasse, tendo prazer óbvio na humilhação dela. Amanda terminou com ele via mensagem de texto. Você não é um homem, você é um monstro. Nunca mais entre em contato comigo.
Vanessa surtou nas redes sociais, postando vídeo com o nome completo do Tony e localização, avisando outras mulheres para ficarem longe dele. A hashtag #TonyReabusivo começou a bombar na nossa cidade. Em uma semana, Tony foi de ter mulheres demais para não ter nenhuma. O apartamento dele foi atacado com ovos. O carro foi vandalizado. Os bares favoritos dele se recusaram a servi-lo. O homem que achava que era a última Coca-Cola do deserto descobriu que mulheres têm memórias longas e redes ainda mais longas. Brian Foster estava se afogando em dívidas de jogo. Dívidas que tinha acumulado em jogos de pôquer clandestinos comandados por pessoas muito perigosas. Brian achava que ninguém sabia do vício dele, mas eu suspeitava há anos. Os ternos caros que não podia pagar. Os empréstimos desesperados. O jeito que as mãos dele tremiam quando achava que ninguém estava olhando. Eu não precisei destruir o Brian. Só precisei garantir que as pessoas certas soubessem exatamente que tipo de homem eles estavam lidando. Na quarta noite, cópias das imagens de segurança chegaram até Vincent Torino e seus associados. Os homens para quem o Brian devia dinheiro. Homens nada legais, nada tolerantes. Homens que se importavam mais com reputação e respeito do que com justiça ou misericórdia. Brian tinha chutado uma mulher grávida enquanto ela estava caída, a chamado de nomes, e mostrado o tipo de caráter que esses homens achavam repugnante nos seus parceiros de negócios. Brian desapareceu. Na sexta noite. Alguns disseram que ele fugiu do país. Outros sussurraram rumores mais sombrios. Eu não fiz perguntas, e não me importei. Ele tinha feito a cama dele. Que dormisse nela. Mas o Luke era especial. Luke exigia algo mais pessoal, mais devastador, mais permanente. Luke Patterson, promotor público assistente, estrela política em ascensão, o garoto de ouro do sistema jurídico da nossa cidade. Luke tinha ambições, sonhos de se tornar promotor público, depois procurador-geral, talvez até governador um dia. Luke também era o homem que tinha orquestrado o ataque inteiro contra minha esposa. Ele tinha sido o mentor, aquele que transformou os outros de meros valentões numa matilha de predadores. Pro Luke, eu não queria apenas destruir a carreira dele. Eu queria destruir o futuro dele, a reputação dele, a própria alma dele. Levei as imagens para a polícia, registrando acusações formais de agressão. Mas também levei para a mídia local, para a Ordem dos Advogados do Estado, para cada inimigo político que o Luke tinha feito durante a escalada dele. As manchetes se escreveram sozinhas. Estrela política em ascensão acusado de agredir mulher grávida. Promotor local enfrenta seu próprio dia no tribunal. A queda de Luke Patterson de garoto de ouro a réu criminal. Luke tentou lutar contra as acusações, tentou usar as conexões dele, tentou girar a história. Mas evidência em vídeo é evidência em vídeo, e nem os melhores advogados conseguem argumentar contra o que as câmeras viram. O julgamento foi rápido e brutal. Raquel subiu ao banco das testemunhas, 8 meses de gravidez e radiante de dignidade, e testemunhou sobre a noite em que o melhor amigo do marido dela liderou outros 4 homens em humilhar e agredi-la enquanto carregava a filha deles. O júri deliberou por menos de 2 horas. Luke Patterson, outrora destinado à grandeza, foi sentenciado a 2 anos de prisão e desqualificado permanentemente da advocacia. A carreira política dele acabou antes de realmente começar. O diploma de direito dele se tornou papel sem valor. Os sonhos dele viraram cinzas. Enquanto levavam ele algemado, Luke olhou para trás para mim uma última vez. Não vi remorso nos olhos dele, nenhum reconhecimento do que tinha feito de errado, apenas raiva e o gosto amargo de consequências finalmente alcançando escolhas. Eu sorri e acenei adeus pro meu ex-melhor amigo, sabendo que nunca o veria de novo e não me importando nem um pouco. 3 meses depois, numa manhã brilhante de primavera que cheirava flores de cerejeira e novos começos, Raquel deu à luz nossa filha. Sofia Marie entrou no mundo saudável, linda e perfeita. 10 dedos nas mãos, 10 nos pés, e os olhos castanhos luminosos da mãe. Os mesmos olhos que tinham me olhado através de lágrimas e medo naquela noite terrível agora olhavam para nossa filha com nada além de amor e esperança. Ela é magnífica, sussurrei, segurando nossa filha pela primeira vez enquanto Raquel descansava contra os travesseiros do hospital, exausta mas radiante. Ela é uma sobrevivente, Raquel respondeu, a voz mais forte do que tinha sido em meses. Assim como a mãe dela. E ela estava certa. Raquel tinha sobrevivido não apenas ao ataque físico, mas ao trauma emocional da traição por homens que ela considerava família. Ela tinha aguentado o julgamento, a atenção da mídia, as conversas sussurradas de pessoas que se perguntavam o que ela tinha feito para provocar tal ataque. Através de tudo, ela manteve a cabeça erguida. Se recusou a sentir vergonha.
Se recusou a se esconder, se recusou a deixar a crueldade deles diminuir sua luz. O batizado foi realizado 6 semanas depois na mesma igreja onde Raquel e eu tínhamos nos casado 4 anos antes. O mesmo altar onde Luke tinha ficado como meu padrinho, prometendo apoiar nossa união e proteger nossa família. A lista de convidados era menor agora. Amigos verdadeiros, familiares amorosos, pessoas que tinham provado sua lealdade e caráter quando importava. O lixo tóxico tinha sido removido das nossas vidas, deixando apenas aqueles que valiam a pena manter. Enquanto ficávamos no altar com nossa filha nos braços da Raquel, as pessoas sussurravam sobre justiça, sobre karma, sobre como os poderosos tinham caído. Mas eu não estava mais pensando em vingança. Estava pensando no futuro, sobre ensinar nossa filha a enfrentar valentões, sobre mostrar a ela que ações têm consequências, sobre criá-la para saber que ela é preciosa e digna de proteção. Depois do serviço, enquanto ficávamos nos degraus da igreja aceitando congratulações e comentários admirados sobre nossa linda filha, uma repórter se aproximou. Senhor Thompson, ela disse, estendendo um microfone. Tem havido muita especulação sobre suas ações após o ataque à sua esposa. Algumas pessoas estão chamando de justiça vigilante. Outras dizem que você foi longe demais. O que você diz aos seus críticos? Olhei para Raquel, radiante num vestido branco que mostrava suas curvas pós-parto, nossa filha dormindo pacificamente nos braços dela. Então olhei de volta para a repórter. Eu digo que todo pai tem o dever de proteger sua família, respondi calmamente. Aqueles homens fizeram escolhas naquela noite. Escolheram machucar a mulher que eu amo e a criança que ela carregava. Eu não forcei eles a fazer essas escolhas. Simplesmente garanti que essas escolhas tivessem consequências apropriadas. Mas destruir as vidas deles, isso era realmente necessário. Raquel falou então, a voz clara e forte. Eles tentaram destruir a minha primeiro. Tentaram machucar meu bebê. Meu marido não destruiu as vidas deles. Ele simplesmente levantou um espelho e mostrou para o mundo quem eles realmente eram. A repórter insistiu. O que vocês querem que as pessoas tirem dessa história? Pensei no Greg, desempregado e não empregável, morando num apartamento tipo kitchen e fazendo bicos quando conseguia encontrar. No Cal, sozinho num aluguel barato, os filhos recusando as ligações dele, a esposa construindo uma vida nova sem ele. No Tony, banido de todo estabelecimento decente da cidade, o charme dele inútil diante do caráter revelado. No Brian, cujo destino permanecia um mistério que ninguém parecia ansioso para resolver. No Luke, sentado numa cela de prisão, os sonhos de glória política nada além de cinzas e memórias. Quero que as pessoas entendam que escolhas têm consequências, eu disse finalmente. E que às vezes a justiça não vem dos tribunais ou da polícia, mas do simples ato de deixar as pessoas verem quem alguém realmente é quando acham que ninguém está olhando. Enquanto caminhávamos pro nosso carro, Sofia se mexendo nos braços da mãe, senti uma sensação de paz que não tinha experimentado desde aquela terrível noite de outubro. Os homens que tinham tentado quebrar minha família tinham sido quebrados em retorno. Não por violência, não por vingança, mas pelo simples poder da verdade e consequência. Eles tinham subestimado a força da mulher que atacaram. Tinham subestimado o amor do homem que moveria céu e terra para proteger sua família. E acima de tudo, tinham subestimado o poder das próprias ações deles de destruí-los mais completamente do que qualquer inimigo externo jamais poderia. No primeiro aniversário da nossa filha, realizado na mesma casa onde Raquel tinha sido atacada, novos amigos encheram os cômodos com risadas e alegria. Crianças corriam pelos corredores onde o ódio tinha ecoado. O amor tinha reclamado cada canto que a violência tentou envenenar. Raquel, mais linda do que nunca no papel de mãe, se movia pela nossa casa com confiança e graça. Às vezes eu a pegava olhando para o chão de mármore onde tinha caído. E via um lampejo de memória nos olhos dela. Mas não era mais medo que eu via ali. Era força. O conhecimento de que ela tinha sobrevivido ao pior e emergido vitoriosa. Você se arrepende? Ela me perguntou numa noite enquanto sentávamos no nosso terraço assistindo Sofia dar seus primeiros passos cambaleantes pelas lajotas pintadas pelo pôr do sol. Me arrepender do quê? Perguntei, embora soubesse o que ela queria dizer. Do que você fez com eles. Do jeito que você destruiu as vidas deles tão completamente. Assisti nossa filha tropeçar, se pegar, e continuar tentando andar, assim como a mãe dela tinha tropeçado, se pegado e continuado. Nunca, eu disse finalmente. Eles fizeram suas escolhas naquela noite. Escolheram crueldade em vez de bondade, violência em vez de respeito, traição em vez de lealdade. Eu não os destruí.
Simplesmente garanti que o mundo visse o que eles tinham escolhido se tornar. Raquel acenou satisfeita com a resposta. Ela segurou minha mão, os dedos entrelaçados como nossas vidas, e juntos assistimos nossa filha dar mais um passo corajoso em direção ao futuro. Agora olha, sei que essa história é pesada. Sei que alguns de vocês podem pensar que eu exagerei, que fui muito além. Mas me diz uma coisa: se fosse sua esposa, sua parceira, a mãe do seu filho ainda não nascido no chão implorando por misericórdia enquanto 5 homens riam, o que você faria? Eu não procurei vingança. Não peguei um taco de beisebol e fui atrás deles. Não contratei ninguém para fazer o trabalho sujo. Simplesmente mostrei para o mundo quem eles realmente eram quando as máscaras caíram. Mostrei para as famílias deles, para os empregadores deles, para as pessoas que importavam nas vidas deles. E sabe o que é mais louco? Eles fizeram isso com eles mesmos. Cada palavra que disseram, cada empurrão que deram, cada riso sádico, tudo foi escolha deles. As câmeras só registraram. Eu só garanti que as pessoas certas vissem. Porque no final das contas, a gente vive numa sociedade onde pensamos que podemos fazer o que quiser quando ninguém tá olhando. Mas sempre tem alguém olhando. Às vezes é uma câmera. Às vezes é Deus. Às vezes é apenas nossa própria consciência que vai nos assombrar no escuro da noite. Aqueles 5 homens pensaram que tinham poder sobre a Raquel porque ela era mulher, porque ela era grávida, porque eu tinha saído de casa por 20 minutos. Pensaram que podiam humilhá-la, machucá-la, e não haveria consequências porque eram meus irmãos, porque tínhamos história, porque para eles, lealdade masculina importava mais que decência humana básica. Eles estavam errados. E vocês sabem o que mais? Nenhum deles realmente pediu desculpas. Nenhum. Quando as consequências começaram a cair, quando as vidas deles começaram a desmoronar, cada ligação, cada mensagem era sobre como eu era cruel, como eu tinha ido longe demais, como eu tinha destruído eles por um mal-entendido. Um mal-entendido? Chamar isso de mal-entendido é como chamar o Titanic de um probleminha com gelo. Eles cercaram uma mulher grávida indefesa e a aterrorizaram fisicamente e psicologicamente. Isso não é mal-entendido. Isso é escolha. Hoje, 5 anos depois, Sofia está começando a fazer perguntas. Papai, por que não tenho tios como meus amiguinhos da escola? E eu vou ter que decidir quando e como contar para ela essa história. Vou ter que encontrar as palavras certas para explicar que às vezes as pessoas que amamos nos decepcionam das piores maneiras possíveis. Mas também vou ensinar a ela isso, que você nunca aceita abuso. Que você nunca deixa ninguém te fazer sentir menos do que você é. Que dignidade não é algo que alguém pode tirar de você, a menos que você permita. Raquel ensinou isso para mim naquela noite. Mesmo no chão, mesmo aterrorizada, mesmo grávida e vulnerável, ela manteve a dignidade. Ela não implorou da maneira que eles queriam. Ela não rastejou. Ela não se rebaixou ao nível deles. E isso, mais do que qualquer coisa que eu fiz depois, é o que realmente os destruiu. Porque eles queriam quebrar ela, queriam vê-la sem nada, e não conseguiram. Mesmo no pior momento da vida dela, Raquel era mais forte do que os 5 juntos. Então sim, fiz o que fiz. Usei as ferramentas que tinha disponíveis, a verdade, a tecnologia, o conhecimento que tinha sobre esses homens, para garantir justiça. Não a justiça do sistema legal, que é lenta e muitas vezes falha, mas a justiça social, a justiça de permitir que pessoas tomem decisões informadas sobre com quem associam, quem empregam, quem amam. Greg perdeu o emprego porque a empresa dele viu que tipo de homem ele realmente era e decidiu que aquilo não se alinhava com os valores deles. Escolha deles. Jennifer divorciou-se do Cal porque viu que o homem com quem tinha se casado era capaz de crueldade impensável contra outra mulher. Escolha dela. Amanda e Vanessa deixaram o Tony porque perceberam que ele não era apenas um traidor, mas também abusivo e perigoso. Escolha delas. Os credores do Brian, bem, eles têm seus próprios códigos e métodos. Eu só dei informação. O resto foi com eles. E o Luke? Luke enfrentou o sistema de justiça que ele tinha jurado servir. Um sistema que, por uma vez, funcionou exatamente como deveria. Vocês viram? Eu não destruí nada. Apenas removi a escuridão e deixei a luz entrar. E quando a luz entrou, as pessoas viram o que sempre esteve lá mas tinha sido escondido. Isso é justiça. Isso é vingança. Isso é karma. Honestamente, não sei e não me importo. Só sei que minha família está segura. Que minha esposa pode andar com a cabeça erguida. Que minha filha vai crescer sabendo que o pai dela faria qualquer coisa para proteger ela. E aqueles 5 homens? Eles tiveram a oportunidade de viver vidas boas, honestas, decentes. Tiveram empregos, famílias, futuros.
Abriram mão de tudo isso numa noite de ciúme e crueldade bêbada. Não por mim. Por eles mesmos. Vocês sabem qual é a parte mais triste. Se eles tivessem apenas tratado a Raquel com o respeito básico que todo ser humano merece, estaríamos todos ainda juntos. Nossas filhas seriam amigas. A gente faria churrascos nos fins de semana. Veríamos os jogos juntos. Cresceríamos velhos compartilhando memórias e risadas. Mas eles escolheram diferente. E agora vivem com essas escolhas todo santo dia. Então, o que eu quero que vocês tirem dessa história? Algumas coisas. Primeiro, suas ações têm consequências. Sempre. Pode não ser imediato, pode não ser da forma que espera, mas eventualmente, o que você faz no escuro vem à luz. Segundo, proteja sua família. Não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos. Sua lealdade primária é para aqueles que te amam e dependem de você, não para caras que você conheceu na escola 20 anos atrás. Terceiro, não subestime ninguém, especialmente mulheres. A Raquel parecia frágil naquela noite, mas foi mais forte do que qualquer um daqueles homens. Ela sobreviveu. Ela floresceu. Ela venceu. Quarto, caráter é o que você faz quando pensa que ninguém tá olhando. Mas lembrem-se, alguém sempre tá olhando. Mesmo que seja só você mesmo no espelho. E finalmente, perdão não significa ausência de consequências. Eu perdoei aqueles homens no meu coração, para minha própria paz de espírito. Mas perdão não significa que eu tinha que permitir que continuassem nas nossas vidas, ou que tinha que protegê-los das consequências das ações deles. 5 anos se passaram, e eu durmo bem à noite. Acordo ao lado da mulher que amo, tomo café da manhã com a filha linda que a gente criou, e vivo uma vida boa e honesta. Não carrego culpa, não carrego remorso, não carrego nada além de gratidão por ter a família que tenho. Os 5 homens? Não sei e não me importo. Eles fizeram as escolhas deles. Vivem com elas agora. E isso, meus amigos, é justiça. Então agora eu quero saber, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Fui muito longe. Fiquei no lugar certo. O que vocês teriam feito se estivessem na minha situação? E ei, se essa história te fez sentir alguma coisa, se te fez pensar, se te fez questionar o que você faria na mesma situação, faz o seguinte pra mim, deixa aquele like maroto aí embaixo. Mostra que você tá conectado, que você entende a mensagem. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. A gente traz histórias reais, histórias que fazem você pensar sobre natureza humana, sobre justiça, sobre o que realmente importa na vida. E ativa aquele sininho porque toda semana tem conteúdo novo. Histórias que vão te deixar pensando por dias, que vão fazer você olhar para o mundo de um jeito diferente. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Com alguém que está passando por uma situação difícil. Com alguém que precisa saber que é possível se defender, proteger quem você ama e ainda assim manter sua integridade. E olha, se você tem uma história parecida, se você já teve que tomar decisões difíceis para proteger alguém que ama, conta pra gente nos comentários. A comunidade aqui é sobre apoiar uns aos outros, sobre aprender com as experiências de cada um. Lembra, você é mais forte do que pensa. Você merece ser tratado com respeito. E quando alguém mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. Até o próximo vídeo, pessoal. Cuidem-se, cuidem de quem amam, e nunca deixem ninguém te fazer sentir pequeno. Forte abraço, e até a próxima história. Tchauzinho. Vou analisar este roteiro e reescrevê-lo completamente em português brasileiro, mantendo a essência dramática mas com linguagem 100% original e adaptada ao público BR. Antes de começar, preciso esclarecer algo importante. Este roteiro contém uma narrativa de traição, humilhação pública e vingança que, embora seja apresentada como empoderadora, glorifica táticas de manipulação e destruição financeira sistemática. Vou criar a versão reescrita conforme solicitado, mas gostaria de pontuar que histórias assim podem romantizar comportamentos vingativos extremos, apresentar relacionamentos tóxicos como entretenimento, simplificar questões complexas de relacionamento em bem versus mal. Dito isso, vou entregar o roteiro transformado profissionalmente. Aqui está. Sabe aquela sensação de estar sentada numa mesa chique, grávida de 7 meses, e ouvir seu marido zoar o inchaço das suas pernas na frente de todo mundo? Pois é. Tem história que parece roteiro de novela, mas aconteceu de verdade. E o final? Ah, o final você não vai acreditar. Olha, deixa eu te contar uma parada. Tem gente que acha que dinheiro compra tudo. Literalmente tudo. Respeito, lealdade, até o direito de humilhar quem está do seu lado. Mas sabe o que essa galera esquece? Que a pessoa calada não é burra. Muito pelo contrário.
Às vezes ela tá só juntando as peças do quebra-cabeça enquanto você acha que tá ganhando o jogo. A gente vai falar hoje de uma mulher que viveu exatamente isso. Grávida, casada com um dos caras mais ricos de Nova York, vivendo num apartamento que mais parecia museu. Mas por trás daquele vidro todo, daquela vista cinematográfica, tinha uma realidade bem diferente do conto de fadas. Imagina a cena. 68 andares acima do Central Park. O tipo de lugar onde até o ar é filtrado, sabe? Aquele cheiro de rosas brancas importadas misturado com dinheiro velho. A cidade lá embaixo parecia um tapete de diamantes espalhados, mas para ela, naquele momento, parecia mais uma prisão de luxo. Ela passou a mão na barriga. 7 meses já. Carregando o herdeiro do império, como o marido gostava de falar. Como se o bebê fosse mais um ativo da empresa do que um filho, entende? E naquela noite, antes de saírem para um jantar importante, ela sentiu aquele aperto no peito. Aquela sensação que a intuição grita, mas você ainda não quer acreditar. Do outro lado da sala, ele estava impecável. Terno sob medida, aquele tipo de roupa que custa mais que um carro popular. Cabelo perfeitamente arrumado, mandíbula marcada, olhos que pareciam calcular o valor de tudo que via. Inclusive dela. E quando ele olhou para a esposa grávida naquela noite, não foi com carinho. Foi com aquele olhar crítico de quem avalia se uma peça ainda serve na decoração. O cara tava ao telefone berrando ordens. O típico tubarão de Wall Street mandando vender ações, falando em milhões como se fossem trocados. Quando desligou, nem um oi, amor básico. Foi direto ao ponto. O carro tá pronto. A voz dele era gelo puro. Tá esperando faz 10 minutos, ela respondeu. A voz dela era suave, mas tinha uma firmeza que ele nunca prestava atenção. Ela tinha aprendido a ser tipo um lago tranquilo por fora, mas com correntezas fortes por baixo. Sobrevivência, sabe? Ele ajeitou os punhos da camisa. Aquele tique nervoso dele quando ia fechar negócio grande ou mentir. E olha, ele mentia muito bem. Você sabe como hoje é importante. A família Vannin é dinheiro antigo, daqueles que construíram a cidade. Eles precisam ver estabilidade, união. União. A palavra doeu. Que união era aquela onde eles apareciam juntos nas fotos, mãos entrelaçadas para as câmeras, enquanto ele estava trocando mensagem com outra por baixo da mesa? Que união era aquela onde ela escolhia papel de parede pro quarto do bebê enquanto ele chegava em casa às 3 da manhã cheirando um perfume que não era dela? Ela usava um perfume delicado, floral. Mas o casaco dele vinha impregnado com outro cheiro. Algo mais agressivo, marcante. O tipo de perfume que grita olha para mim. E ela sabia exatamente o que aquilo significava. Eu sei. Vou me comportar direitinho, ela disse, forçando um sorriso pequeno. Um misto de irritação e alívio passou pelo rosto dele. Ele preferia ela assim mesmo. Obediente, bonita, calada. Ele chegou perto, colocou a mão na barriga dela. O gesto deveria parecer amoroso, né? Mas era frio. Não era o toque de um pai se conectando com o filho. Era o toque de quem tá checando um investimento. É isso que eles querem ver, ele murmurou, o olhar já distante, já pensando no restaurante, já charmoso com os investidores na cabeça. A família feliz. A continuação da linhagem. Ela não se mexeu. 5 anos de casamento tinham ensinado ela a dominar a arte de não reagir. Ela tinha crescido numa família de classe média alta em Connecticut. Pai arquiteto, mãe professora de história. Um mundo de estabilidade e amor. Casar com ele tinha sido tipo ser jogada em outra dimensão. Jatos particulares, riqueza absurda e um monte de gente falsa. No começo, ela tinha se apaixonado de verdade. O cara era charmoso, ambicioso, a perseguiu com intensidade. Mas o homem com quem ela casou tinha sido lentamente substituído por esse estranho frio e calculista, que valorizava mais números na bolsa do que sentimentos. Que se importava mais com a imagem pública do que com a realidade privada. O carro, ela disse, tirando a mão dele da barriga com delicadeza. A gente não pode se atrasar. Ele acenou, já virando as costas, a mente de volta aos negócios. Enquanto ela pegava a bolsa prateada pequenininha, se viu no reflexo daquelas janelas enormes. Uma mulher num vestido lindo, uma vida crescendo dentro dela, de pé num palácio de vidro e aço, completamente, desesperadamente sozinha. Mas tem um detalhe. Os olhos dela no reflexo não mostravam desespero. Mostravam determinação. Ele achava que era o dono do universo, que dava as ordens. Achava que ela era só mais um objeto bonito na coleção dele. Não tinha ideia de que esse objeto estava prestes a mostrar seu verdadeiro valor. E o retorno seria devastador. O restaurante era daqueles que nem tem placa na porta.
Se você não sabe onde fica, é porque não deveria estar lá. Por dentro era tudo em tons de madeira escura e dourado, iluminação que fazia todo mundo parecer estar num quadro clássico. O ar vibrava com o murmúrio baixo de gente poderosa fazendo acordos poderosos. A mesa deles era a melhor da casa. Um espaço reservado com vista para o jardim particular do restaurante. Junto com eles estava um casal mais velho, daqueles com dinheiro tão antigo que já estava praticamente fossilizado, e uma mulher mais jovem que ele apresentou com uma casualidade suspeita demais. E essa é a Isabella Thorne, ele disse, a mão pairando perto das costas dela por uma fração de segundo a mais do que o normal. Isabella é uma consultora de arte brilhante que está prestes a abrir uma galeria própria em Chelsea. Ela tem me assessorado em algumas aquisições. Isabella era linda daquele jeito angular e severo, o oposto total da beleza mais suave dela. Vestido preto coladinho, decote nas costas, cabelo preso num rabo de cavalo super esticado, batom vermelho tipo uma declaração de guerra. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos frios e calculistas. E no ar ao redor dela, fraco mas inconfundível, aquele perfume. O perfume agressivo. O sangue dela congelou, mas a expressão continuou serena. Ela estendeu a mão. Prazer em conhecer, Isabella. Sua galeria parece empolgante. Ava, querida, Isabella disse, a voz suave como seda mas com um tom de condescendência. Mal tocou nos dedos dela. Ele me falou tanto sobre você. Os olhos desceram para a barriga, e um sorriso mínimo e sabido apareceu nos lábios. O jantar começou. Aquela dança coreografada de conversas. O Sr. Vannin falando de política econômica, a esposa discutindo o último leilão beneficente. E ele no auge, charmoso, espirituoso, afiado. Enchia o copo de vinho da senhora, elogiava o senhor por uma vitória nos negócios, conduzia a conversa com maestria para sinergias entre as empresas. Ela fez a parte dela. Sorriu, acenou, fez perguntas educadas sobre os netos do casal. Mas ela estava intensamente consciente do drama se desenrolando do outro lado da mesa. Via o joelho dele ocasionalmente roçando no dela por baixo da mesa. Via os olhares compartilhados, os sorrisinhos quase imperceptíveis quando achavam que ninguém estava vendo. Era uma performance descarada e insultante. A primeira cutucada pública veio durante a entrada. A senhora Vannin, uma mulher gentil no fundo, virou para ela. Você deve estar tão feliz, querida. Bebê é uma bênção. Tá torcendo para menino ou menina? Antes que ela pudesse responder, ele deu uma risada. Curta, seca, sem alegria nenhuma. Ah, a gente só espera que herde a inteligência do pai. Sabe como é? Loteria genética. Um silêncio breve e constrangedor caiu sobre a mesa. O Sr. Vannin pigarreou. O sorriso da senhora murchou. Ela sentiu o calor subir nas bochechas, mas manteve a compostura. Bem, eu fiz dupla graduação em Economia e História da Arte em Colúmbia, ela disse levemente, a voz firme. Então acho que nosso filho tem uma chance decente de qualquer jeito. Isabella soltou uma risadinha. História da arte. Que fofo. É tão maravilhoso ter um hobby, né? O insulto era claro. Você é amadora. Eu sou a profissional. Ela olhou diretamente para Isabella. Um olhar calmo e frio que pareceu surpreender a outra mulher. É mais que hobby. Entender a história de uma classe de ativos é crucial para entender seu valor. Tenho certeza que você concorda. O sorriso de Isabella ficou tenso. Ele, sentindo que estava perdendo o controle da narrativa, decidiu dobrar a aposta. Os pratos principais chegaram, uma exibição impressionante de arte culinária. Quando o garçom colocou um prato de vieiras na frente dela, ele levantou a mão. Opa, espera aí. Você tem certeza que ela deveria comer isso? A voz dele alta o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Do jeito que os tornozelos dela têm inchado, acho que devíamos trocar isso por legumes no vapor. A gente não quer que ela retenha mais líquido ainda. É uma situação delicada. Ele gesticulou em direção à barriga dela. Estamos tentando gerenciar a expansão. A mesa ficou em silêncio de novo, mas dessa vez era um silêncio espesso, horrorizado. A senhora Vannin olhou para ele como se tivesse nascido uma segunda cabeça. O senhor olhava fixo para o próprio prato. Era um momento de crueldade de tirar o fôlego. Ele não estava só zombando dela. Estava tentando infantilizá-la, retratá-la como um recipiente frágil e hormonal cuja única função era reproduzir. Isabella, porém, estava curtindo o show. Tomou um gole delicado do vinho, os olhos brilhando de triunfo por cima da taça. Ela estava observando,
esperando as lágrimas, esperando o escândalo, esperando a saída dramática que provaria que ela era a esposa instável e emocional. Ela olhou para o marido. Olhou para o rosto presunçoso e predatório da amante dele. Sentiu os olhos dos Vane sobre ela, cheios de pena. Sentiu o peso dos olhares das mesas ao redor. A humilhação era uma coisa física, um cobertor quente e sufocante. O coração martelava contra as costelas. Por um segundo, achou que realmente ia passar mal. Mas aí pensou na criança dentro dela. O filho dela. Não dele. Dela. Uma onda de fúria pura e gélida passou por ela, limpando a cabeça e fortalecendo a espinha. Ela não ia chorar. Não ia dar a satisfação para eles. Colocou o guardanapo deliberadamente na mesa. Empurrou a cadeira para trás, o movimento lento e gracioso. Levantou, uma rainha se erguendo de um conselho de tolos. Olhou diretamente para o marido, a voz não um sussurro, mas uma declaração clara e calma que cortou o murmúrio do restaurante. Você tem razão. É uma situação delicada. Mais delicada do que você pode imaginar. Então virou o olhar para Isabela, segurando por um momento longo e gelado. Não disse uma palavra. Não precisava. A expressão no rosto era uma promessa. Finalmente, dirigiu-se aos Vane atonitos. Amélia, Richard, foi um prazer ver vocês. Espero que tenham uma noite adorável. Sem mais um olhar para o marido, ela virou e saiu do restaurante. Os passos sem pressa. As costas perfeitamente retas. Não parecia uma mulher fugindo de vergonha. Parecia uma mulher a caminho da guerra. Os jantantes por quem passava se afastavam como por instinto. Na sala de jantar silenciosa e opulenta, cada pessoa ali sabia que tinha acabado de testemunhar não um final, mas um começo. E não ia ser bonito. A corrida de táxi de volta para o apartamento foi um borrão de luzes e sons abafados da cidade. Ela não chorou. O tempo das lágrimas tinha passado meses atrás, numa terça-noite quando finalmente encontrou o que procurava. Ela suspeitava da infidelidade dele há tempos. Tava nos clichês todos, noites trabalhando até tarde, viagens de negócios repentinas e secretas, o celular sempre virado para longe dela. Mas foi a arrogância dele que foi a ruína dele. Ele acreditava que ela era intelectualmente inferior, um enfeite bonito que ele tinha adquirido, incapaz de entender o mundo complexo que ele habitava. Tinha colocado ela como signatária no fundo fiduciário da família, um gesto que ele achava que demonstrava confiança, mas que via como mera formalidade. Assumiu que ela nunca olhava os extratos. Ele estava errado. O pai dela, o arquiteto, tinha ensinado que o diabo sempre mora nos detalhes, nas plantas. A mãe dela, professora de história, tinha ensinado que história é uma série de padrões. E a própria formação em economia tinha ensinado como ler um balanço patrimonial. O caso não foi revelado por uma mancha de batom, mas por uma transferência bancária. $350 mil movidos da conta auxiliar do fundo para uma LLC recém-formada. Uma LLC chamada Tor Galeries. Foi um erro desleixado e arrogante. Ele nem se deu ao trabalho de esconder bem, confiante de que a esposa não saberia onde olhar ou o que estava vendo. Naquela noite, sentada no silêncio frio do escritório em casa, as luzes da cidade indiferentes à descoberta dela, ela chorou. Chorou pelo homem que tinha amado, pelo casamento em que acreditava, pelo futuro que acabava de ser roubado dela. A dor foi um golpe físico que tirou o fôlego. Mas conforme o sol começava a nascer, lançando sombras longas pelos carpetes caros, a dor começou a se transformar em outra coisa. Algo mais duro, mais frio e infinitamente mais poderoso. Determinação. Ela não era só uma esposa. Ia ser mãe. O filho dela não seria criado numa casa construída sobre mentiras. O legado do filho dela não seria controlado por um homem infiel e cruel e sua amante vazia. Ela não era a vítima nessa história. Ela era a consequência. A primeira ligação que fez não foi para advogado de divórcio. Foi para Cassandra Reis, a melhor amiga de Columbia. Tinham sido inseparáveis na faculdade, duas bolsistas navegando num mundo de privilégio. Enquanto ela tinha seguido para a arte e casado naquele mundo, Cassie tinha ido para Yale, virado uma das contadoras forenses e advogadas comerciais mais temidas de Nova York. Era um tubarão que sorria como golfinho, e tinha um desgosto particular por homens arrogantes que subestimavam mulheres inteligentes. Ava, a voz de Cassie tinha sido calorosa, mas instantaneamente se aguçou quando ouviu o tom dela. O que houve? Ela contou tudo. Não chorou dessa vez. Apresentou os fatos, as datas, as transferências, as suspeitas com a precisão fria de uma CEO brefando conselho. Houve uma longa pausa do outro lado. Então Cassie disse, ok. A primeira coisa que você faz é nada. Você não diz nada.
Você age normal. Você é a esposa perfeita, amorosa e meio ingênua. Deixa ele ficar confortável. Deixa ele ficar arrogante. Deixa ele continuar cometendo erros. Enquanto isso, vou começar a cavar. Não vamos só divorciar dele, Ava. Vamos desmantelar ele. Pelos próximos 4 meses, ela viveu uma vida dupla. De dia, era plácida e grávida a senhora Collie, escolhendo amostras para o quartinho do bebê, fazendo yoga pré-natal, sorrindo serenamente nas funções sociais dele. Mas de noite, depois que ele dormia, ela era a operadora principal da Cassie. Escaneava documentos, encaminhava e-mails suspeitos das contas compartilhadas, anotava meticulosamente cada presente caro, cada viagem de negócios, cada inconsistência financeira. Criou um livro Razão Paralelo, uma contabilidade detalhada das trapaças dele. Cassie, por sua vez, estava construindo uma fortaleza. Descobriu que a Tor Galeries LLC era só o começo. Ele vinha sistematicamente desviando bens conjugais há anos, escondendo em teia de contas offshore e empresas de fachada, tudo violando o acordo pré-nupcial que ele mesmo tinha forçado ela a assinar. O pré-nupcial era blindado na definição de propriedade conjugal, propriedade que ele agora desviava ilegalmente. Ele estava tentando construir um império separado para ele e a amante, financiado pela riqueza que ele e ela tinham acumulado juntos. O jantar não foi o catalisador. Foi a cortina se abrindo numa peça que ela e Cassie vinham roteirizando havia meses. A humilhação pública não foi derrota. Foi um presente. Estabeleceu o caráter dele para os olhos de todos. Fez dele o vilão numa narrativa que elas agora controlavam. Ninguém podia acusar ela de ser uma esposa amarga e gananciosa. Ela era mulher traída, a futura mãe publicamente humilhada pelo marido poderoso. A simpatia do mundo social e empresarial inteiro seria dela agora. Quando ela saiu do táxi e entrou no elevador privativo que abria direto no apartamento, o celular vibrou. Era a mensagem da Cassie. É hora do show. Ela ficou parada por um momento no hall de entrada de mármore, o silêncio um contraste gritante com a tempestade que acabava de começar. Respirou fundo. O ar filtrado não parecia mais opressivo, mas carregado de potencial. Olhou para as luzes da cidade. Não mais uma jaula, mas um campo de batalha. Ela estava pronta para comandar. Digitou a resposta, os dedos firmes. É hora do show. Na manhã seguinte, o distrito de arte de Chelsea banhado pela luz brilhante e nítida de um dia perfeito de outono. Isabella Thorne estava comandando sua galeria homônima. A Galeria Thorne era um monumento à ambição dela. Piso de concreto polido, paredes brancas altíssimas, iluminação de trilho que fazia as esculturas avant-garde e telas abstratas gigantes parecerem relíquias sagradas. A galeria tinha aberto há 2 semanas e era o assunto da cidade. Financiada por um patrono misterioso e muito rico. Isabella sentia uma emoção de vitória. A noite anterior tinha sido perfeita. A saída patética e digna da Ava tinha selado tudo. Ele tinha ligado para ela no momento em que entrou no próprio carro, furioso com o drama melodramático da esposa. Mas a raiva dele vinha com outra coisa, uma energia frenética que Isabella reconhecia como o prelúdio de uma ruptura. Ele finalmente estava vendo a Ava como o peso morto que era, e Isabella como a parceira que precisava. Ele ia no apartamento dela mais tarde. A guerra tinha acabado, e ela tinha vencido. Estava discutindo a colocação de uma escultura de metal particularmente impactante com a diretora da galeria quando a porta da frente tilintou. Um homem de terno sem graça carregando uma pasta de couro simples entrou. Não parecia colecionador. Parecia um funcionário, uma peça numa engrenagem. Posso ajudar? A diretora perguntou, a voz escorrendo o snobismo praticado. O homem ignorou ela e caminhou direto para Isabella. Isabella Thorne, perguntou, a voz plana e impessoal. Sou eu, ela disse, inclinando a cabeça e erguendo uma sobrancelha. Assumiu que era um fornecedor, ou talvez um artista esperando expor o trabalho. O homem abriu a pasta e puxou uma pilha grossa de documentos. Você foi notificada, disse, a voz alta o suficiente para os poucos clientes ricos navegando pela arte ouvirem. Enfiou os documentos nas mãos dela. Isabella olhou para ele, depois para os papéis, a mente ainda saboreando o triunfo da noite anterior, lutando para acompanhar. Notificada? Que é isso? Acho que você tem a pessoa errada. Sem engano, senhora, o oficial de justiça disse, já virando para sair. Tenha um bom dia. Cabeças agora viravam na direção dela. Os clientes sussurravam, os celulares de repente emergindo dos bolsos. O rosto de Isabella, que tinha sido uma máscara de satisfação presunçosa momentos antes, agora estava pálido de confusão e horror crescente. Ela olhou para a página superior.
Era um documento legal carimbado com o selo da Suprema Corte do Estado de Nova York. A citação fez o sangue dela congelar. Ava Rey Escolhe, autora, versus Tor Galleries LLC e Isabella Thorne, réus individuais. Isso não era pedido de divórcio. Não era processo pessoal por alienação de afeto. Era algo muito mais sofisticado, muito mais perigoso. As mãos tremendo, ela folheou as páginas. Era uma petição de ordem restritiva temporária e liminar preliminar para congelar todos os ativos da Tor Galleries LLC. A linguagem jurídica era densa e sufocante, mas as acusações eram brutalmente claras. A petição alegava que a Tor Galleries LLC não era negócio independente legítimo, mas uma empresa de fachada estabelecida com o único propósito de lavar bens conjugais para fora do fundo fiduciário da família Collie. Acusava Isabella Thorne de conspiração para cometer fraude e interferência dolosa em propriedade conjugal. Tava tudo ali, exposto com precisão cirúrgica. A data de formação da LLC, a transferência bancária de $350 mil do fundo para a conta bancária da LLC e transferências subsequentes totalizando mais de $2 milhões, meticulosamente detalhadas com datas e valores. Até incluía cópias das confirmações das transferências, que Ava devia ter obtido de alguma forma. A petição ia além. Incluía declaração juramentada de um perito avaliador de arte respeitado que atestava que o inventário inicial da galeria, as próprias pinturas penduradas nas paredes, tinham sido compradas não pela LLC mas por um cartão de crédito pessoal em nome dele, e portanto também eram consideradas propriedade conjugal. Era uma obra-prima de violência legal. O processo não era sobre emoção. Era sobre dinheiro. Não mirava nela como amante. Mirava nela como co-conspiradora criminosa. A ordem restritiva temporária, se concedida, significava que ela não podia vender uma única peça de arte. Não podia pagar a equipe. Não podia pagar o aluguel do espaço absurdamente caro da galeria. O negócio inteiro, a identidade inteira, a vitória inteira seria congelada. O celular vibrou no bolso. Era ele. Ela ignorou. O mundo dela estava girando no eixo. Os sussurros dos clientes cresceram. Um deles, um colecionador proeminente que ela vinha tentando conquistar havia semanas, deu um olhar de total desdém e saiu da galeria. Isabella cambaleou para trás, os papéis tremendo na mão, e afundou num banco minimalista ridiculamente desconfortável. O triunfo frio e presunçoso das últimas 12 horas evaporou, substituído pelo aperto gelado de pânico puro. Olhou ao redor da galeria linda, do reino dela. Não parecia mais troféu. Parecia armadilha. E ela era quem tinha acabado de ser pega. O primeiro tiro não tinha sido no rei, mas na rainha em espera. E foi um tiro certeiro. A explosão veio como ela sabia que viria. Às 14h17, as portas do elevador privativo se abriram com um sibilo violento, e ele invadiu o apartamento. O rosto era uma nuvem de tempestade, o terno perfeitamente cortado amassado como se tivesse rasgado. Brandiu o celular como arma. Que diabos é isso, Ava? Ele rugiu, a voz ecoando no ambiente cavernoso. Que porra você fez? Ela estava sentada calmamente num dos sofás brancos, lendo um livro sobre sono infantil. Tinha se vestido deliberadamente para esse confronto, suéter simples de cachemira e legging confortável de gestante. Parecia suave, doméstica e completamente imperturbável. Lentamente colocou um marcador no livro, o pôs de lado e olhou para ele. A mulher tímida e acomodada que ele tinha humilhado na noite anterior tinha ido embora. No lugar dela, uma estranha com olhos calmos e frios como geleira. Assumo que você está se referindo ao processo, disse, a voz uniforme. Você realmente deveria ser mais específico. Você tem tantos incêndios queimando que é difícil acompanhar. A mandíbula dele trabalhou, uma veia pulsando na têmpora. Não brinque comigo. Você processou a Isabella. Tá tentando arruinar ela depois do que você aprontou ontem à noite. Você tem a audácia de fazer isso. O que eu aprontei? A risada dela foi um som curto, afiado, sem humor. Você quer dizer quando me retirei discretamente depois que você me humilhou publicamente e tentou ditar minha dieta na frente dos seus potenciais parceiros de negócios? Aquela cena. Ou você quer dizer a cena onde você vem desviando milhões de dólares do nosso dinheiro? Do meu dinheiro? Do dinheiro do nosso filho? Pro projeto vaidoso da sua namorada. Ele ficou momentaneamente sem palavras. Tava acostumado com as lágrimas dela, a mágoa silenciosa. Não tinha defesa contra essa fúria fria, essa mulher que enfrentava a raiva dele com fatos gelados. Esse é o meu dinheiro, ele finalmente gaguejou, apontando o dedo para ela. Eu ganhei.
Você ganhou enquanto éramos casados, o que faz dele propriedade conjugal. Ela recitou, a voz soando como de advogado. Um conceito com o qual você deveria estar intimamente familiarizado, já que foi você que insistiu naquele pré-nupcial de 100 páginas. Aquele que me protege das suas dívidas e protege nossos bens compartilhados de empreitadas tolas. Como, por exemplo, montar uma amante numa galeria multimilionária em Chelsea. Ele encarou ela, a mente girando. Essa não era a Ava que ele conhecia. Não era formada em história da arte contente em planejar jantares. Essa mulher conhecia os termos do pré-nupcial. Essa mulher sabia sobre a LLC, as transferências. Como? Ele começou, a voz caindo de um rugido para um sussurro perplexo. Como você soube? Você realmente é tão arrogante assim, não é? Ela se levantou Dev. Agar, a forma grávida dando uma autoridade estranha. Você realmente pensou que eu era só um rosto bonito para ficar do seu lado. Pensou que eu era burra demais para ler um demonstrativo financeiro. Pensou que eu não ia notar você roubando da nossa família para construir uma vida nova com aquela criatura. Ele recuou como se tivesse sido atingido. Deixa a Isabela fora disso. Não posso, Ava disse com um dar de ombros. Ela é co-conspiradora na sua fraude. É isso que é, Raya. Fraude. Uma tentativa deliberada e calculada de me defraudar da minha parte legal do patrimônio conjugal. E imagino que a Receita Federal e a Comissão de Valores Mobiliários vão ficar muito interessadas em saber sobre a teia de contas offshore que você usou para movimentar o dinheiro. É incrível o que você encontra quando sabe onde procurar. Esse foi o tiro fatal, a menção da CVM. O império inteiro dele era construído sobre uma imagem cuidadosamente construída de legitimidade e sucesso intocável. Uma investigação da CVM, até uma insinuação, poderia despedaçar a confiança dos clientes e disparar um colapso catastrófico. O caso extraconjugal era escândalo. Fraude financeira era sentença de morte. A raiva drenou do rosto dele, substituída por um branco pastoso e doentio. A dinâmica de poder na sala não tinha apenas mudado. Tinha invertido. Ele não era mais o mestre do universo repreendendo a esposa tola. Era um animal encurralado, e ela era a caçadora que tinha pacientemente armado a armadilha. O que você quer, Ava? Ele perguntou, a voz rouca. A pergunta era uma rendição. Ela caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Alguns meses atrás, eu teria dito que queria meu marido de volta. Queria meu casamento. Queria que o homem por quem me apaixonei olhasse para mim do jeito que costumava. Virou de volta para ele, os olhos desprovidos de qualquer afeto remanescente. Agora eu quero o que é meu. Quero o divórcio. Quero esse apartamento. Quero a casa em Hamptons. Quero guarda exclusiva e integral do nosso filho. Quero pensão alimentícia e pensão conjugal tão significativas que vão garantir que você nunca esqueça o que fez. E quero os ativos no fundo fiduciário da família Cole. Todos eles colocados num novo fundo separado administrado por mim pro benefício exclusivo do nosso bebê. Deixou as exigências pairarem no ar, cada uma delas um golpe de martelo contra o ego desmoronando dele. E quanto a Isabela, continuou, a voz caindo quase para um sussurro, eu quero ela arruinada. Quero a galeria dela desmantelada. Quero que o nome dela seja piada em toda a coluna social. Quero que ela entenda o que acontece quando você tenta construir seu futuro sobre as ruínas da família de outra mulher. Ele afundou no sofá que ela acabará de desocupar, a cabeça nas mãos. Era um homem que resolvia problemas com dinheiro e poder. Mas pela primeira vez na vida, estava enfrentando um problema que o dinheiro e o poder dele tinham criado e que agora ameaçava consumi-lo inteiramente. Você não pode fazer isso, murmurou, derrotado. Ela lhe deu um último olhar desdenhoso. Posso e vou. Você deveria ligar para o seu advogado, Raya. Vai precisar dele. Meu advogado, acrescentou com um sorriso fino e afiado, já está no relógio. Virou e caminhou em direção à suíte master, deixando-o sozinho na vasta sala silenciosa. O rei tinha levado o checkmate no próprio castelo. A queda tinha apenas começado, e estava claro que a Ava Cole estava preparada para queimar o reino inteiro dele até o chão para proteger o dela próprio. No mundo rarefeito da elite de Manhattan, escândalo viaja mais rápido que a luz. A notícia do processo contra a Galeria Thorne não era só fofoca. Era uma bomba que detonou nas páginas do jornal e foi dissecada em detalhes deliciosos por blogueiros da sociedade. A história era irresistível. A esposa grávida e traída de um titã de Wall Street tomando vingança espetacular e cirúrgica contra a amante dele. E Ava, guiada pelo conselho astuto da Cassie, representou seu papel com perfeição. Foi fotografada saindo do consultório do obstetra na Park Avenue, parecendo pálida mas resoluta, uma mão protetora na barriga.
Não deu nenhum comentário, o que foi mais poderoso que qualquer declaração. O silêncio dela permitiu que o mundo projetasse sua própria narrativa nela. Ela era vítima digna, uma Madonna moderna, lutando pelo filho não nascido contra as forças depravadas da ganância e infidelidade. Para ele, o desmoronamento foi rápido e brutal. O primeiro tremor atingiu a empresa. Os sócios, tão impiedosos quanto ele, convocaram reunião de emergência do conselho. Não estavam preocupados com o casamento. Estavam preocupados com a menção da CVM. Que diabos é isso? Perguntou um dos fundadores, jogando cópia do jornal na mesa polida da sala de reuniões. Teia de contas offshore, conspiração para cometer fraude. Tem alguma verdade nisso? Sua esposa vai trazer investigadores federais para nossa porta. É disputa doméstica, ele rosnou, tentando projetar uma aura de controle que não sentia mais. Minha esposa tá sendo emocional, histérica até. É acusação infundada projetada para me machucar. É, outro sócio, mais jovem e faminto por poder, comentou. Porque meu contato no banco ligou hoje de manhã. A palavra na rua é que você é tóxico. Que seu julgamento tá comprometido. Os Wayne já retiraram o fundo de 700 milhões. Citaram perda de confiança na integridade pessoal e profissional da gestão sênior. Ele sentiu o sangue drenar do rosto. A perda do fundo Wayne não era só golpe financeiro. Era voto catastrófico de desconfiança do dinheiro antigo, um sinal pro resto do mercado de que a empresa estava com problemas. O telefone dele, que antes era ferramenta de poder, agora era fonte de pavor constante. Ligações de clientes preocupados não eram atendidas. Tentativas de alcançar amigos influentes eram recebidas com rejeições educadas mas firmes dos assistentes. Ele estava sendo socialmente e profissionalmente posto em quarentena. Os amigos que tinham rido das piadas dele no restaurante agora se distanciavam, para que o fedor do escândalo não grudasse neles. Tentou revidar. Contratou um advogado de divórcio notoriamente agressivo, especializado em táticas de terra arrasada. O primeiro movimento do advogado foi vazar histórias sugerindo que Ava era mentalmente instável, ações dela impulsionadas por hormônios da gravidez. Deu espetacularmente errado. Cassie estava pronta. Soltou um único contragolpe devastador. Declaração juramentada do obstetra da Ava afirmando que a senhora Collie tinha saúde física e mental perfeita, mas estava sob estresse emocional extremo devido a circunstâncias de má conduta conjugal e má conduta financeira. O médico até observou que estresse dessa natureza podia representar risco para a gravidez, detalhe que pintou ele não só como adúltero, mas como homem ativamente colocando em perigo o próprio filho não nascido. A simpatia pública por Ava disparou. Enquanto isso, o mundo de Isabela tinha desabado completamente. O tribunal tinha concedido a moção da Ava pela ordem restritiva temporária. Um síndico nomeado pelo tribunal agora controlava a galeria. As portas trancadas, aviso legal colado no vidro. O nome dela era Lama. O mundo da arte, que próspera em reputação, a rejeitou completamente. Artistas exigiram obras de volta. Os poucos clientes que tinha conseguido agora processavam pelo retorno dos depósitos. Desesperada, bombardeou ele com ligações e mensagens. Você tem que consertar isso. Minha vida tá arruinada. Você me prometeu um futuro. Ele, sitiado de todos os lados, via ela não como parceira mas como mais um peso morto, uma âncora barulhenta em pânico puxando ele para baixo. Fica quieta, ele respondeu por mensagem, as palavras frias e desdenhosas. Não fala com ninguém. Deixa meu advogado cuidar. Mas Isabela estava começando a entender uma verdade aterrorizante. O advogado dele não estava lá para proteger ela. Estava lá para proteger ele. Ela era uma ponta solta a ser gerenciada, se necessário, cortada. O sonho glamouroso de ser a senhora Ryan Collie tinha se dissolvido num pesadelo de honorários legais, desgraça pública e abandono total. Ela estava sozinha, presa nos destroços da vida que ele tinha prometido. O desmoronamento também estava acontecendo num nível mais pessoal. Ava, como parte do processo legal inicial, tinha garantido ordem judicial concedendo a ela ocupação temporária exclusiva do apartamento. Uma tarde, ele chegou para encontrar as fechaduras trocadas. Um porteiro estoico entregou uma caixa contendo alguns pertences pessoais, escova de dentes, aparelho de barba, algumas mudas de roupa, junto com um bilhete do escritório da Cassie informando que qualquer tentativa adicional de entrar na residência seria considerada violação da ordem judicial, e ele seria preso. Ficou parado na calçada, segurando a caixinha patética, olhando para a torre brilhante onde a esposa, a grávida, formidável e vingativa esposa, agora estava entronizada. Tinha perdido a casa, o maior cliente, o respeito dos colegas e controle da narrativa.
O mundo que tinha construído com precisão tão implacável estava rachando e desmoronando ao redor dele, tudo porque tinha cometido o erro fatal e arrogante de subestimar a mulher que tinha uma vez prometido amar e honrar. A guerra estava longe de acabar, mas ele estava perdendo em todas as frentes. A primeira audiência preliminar foi realizada numa sala de tribunal estéril e impessoal que parecia um mundo distante da opulência da vida dele. Não era aberta à imprensa, mas as apostas eram astronômicas. Ava estava lá, ladeada por Cassie Reis, o comportamento calmo e composto. Usava vestido de maternidade azul marinho simples, a imagem de força quieta. Ele sentava na mesa oposta com o advogado, parecendo esgotado e abatido. A audiência era para a juíza decidir se emitiria liminar preliminar que manteria os ativos da Galeria Thorne congelados pela duração do caso. O advogado dele argumentou apaixonadamente que o processo era ação frívola e vingativa de esposa rejeitada. Meritíssima, este é caso clássico de disputa conjugal transbordando para processo comercial sem mérito, trovejou. A senhora Colley está usando este tribunal para assediar a senhorita Thorne como substituta da raiva dela pelo meu cliente. Cassie levantou, a presença afiada e focada. Meritíssima, com todo respeito à inclinação dramática do colega, isso não é disputa conjugal. É caso de fraude. Temos transferências bancárias. Temos extratos de cartão de crédito. Temos padrão claro e inegável do Sr. Colley deliberadamente e ilegalmente desviando bens conjugais para essa entidade, Thor Galeries. A única coisa frívola aqui é a tentativa da defesa de pintar minha cliente como histérica. A única coisa vingativa é a tentativa sistemática do Sr. Colley de esviscerar financeiramente o patrimônio que o próprio filho dele vai herdar. Cassie apresentou a evidência com eficiência gelada. Os documentos eram irrefutáveis. A juíza, uma mulher mais velha sem bobeira chamada Esther Ruiz, examinou os papéis com franzir de testa crescente. Olhou para ele, depois para a forma grávida da Ava. Sr. Colley, a juíza disse, a voz tingida de gelo. É a opinião deste tribunal que a autora forneceu evidência substancial para sugerir alta probabilidade de sucesso no mérito. A liminar preliminar é concedida. Os ativos da Thor Galeries LLC permanecerão congelados. Além disso, estou emitindo congelamento mais amplo de ativos em todos os gastos não relacionados à folha de pagamento das contas operacionais da empresa até que contabilidade forense completa do patrimônio conjugal possa ser concluída. Não vou permitir que o réu drene a empresa para esconder dinheiro da esposa e filho. Foi derrota atordoante para ele. A juíza não só tinha ficado do lado da Ava. Tinha colocado estrangulamento financeiro na empresa inteira dele. O advogado dele ficou gaguejando enquanto ele parecia ter sido fisicamente atingido. Mas a verdadeira reviravolta estava acontecendo fora da sala do tribunal. Isabella Thorne tinha estado sentada num banco no corredor, convocada pelo advogado dele, mas amplamente um fantasma. Tinha ouvido os procedimentos pela porta pesada de madeira, se ouvindo ser descrita como destruidora de lares e criminosa. Ouviu o advogado dele jogar ela debaixo do ônibus, pintando ela como festa ingênua nas ações dele, na melhor hipótese, sedutora manipuladora, na pior. Tinha tentado falar com ele quando entrou no tribunal, mas ele passou por ela como se fosse fantasma. O último da negação dela se estilhaçou. Ele não ia salvá-la. Ia sacrificá-la. Ia pintá-la como a mente por trás, a que tinha seduzido ele e enganado ele para dar dinheiro. Ia usar os recursos restantes para esmagar ela e sair machucado mas intacto, deixando ela enfrentar a ruína legal e financeira sozinha. Quando Ava e Cassie emergiram da sala do tribunal, os rostos sombrios mas vitoriosos, Isabella levantou. As mãos tremiam, o rosto pálido, mas os olhos continham determinação desesperada e ardente. Senhora Colley, disse, a voz trêmula mas clara. Ava, posso falar com sua advogada? Ava parou, surpresa. Cassie colocou mão protetora no braço dela, a expressão cautelosa. Senhorita Thorne, não acho que temos nada para discutir. Por favor, Isabella implorou, a voz rachando. A arrogância tinha ido embora, substituída por medo cru. Ele vai me destruir. Vai dizer que foi tudo ideia minha. Vocês acham que tem evidência. Vocês não têm ideia do que eu tenho. Tenho tudo, mensagens de texto, e-mails, notas de voz. Ele ficava se gabando. Me contou passo a passo como estava escondendo o dinheiro de você. Chamou de apólice de seguro contra a esposa idiota. As palavras pairaram no ar, feias e afiadas. Ava estremeceu. A crueldade da frase era ferida fresca. Os olhos de Cassie, porém, acenderam com brilho predatório. Testemunha cooperante de dentro do acampamento inimigo. Isso era presente dos deuses do litígio.
Ele me disse que ia te deixar depois do bebê nascer, Isabela continuou, lágrimas agora escorrendo pelo rosto. Disse que estava só esperando o ativo ser entregue. Ele é um monstro. Eu fui tola, e ele é monstro. Não quero ganhar. Só não quero ser a única que perde. Vou testemunhar. Vou dar tudo para vocês. Só façam ele pagar. Cassie olhou para Ava, que deu aceno lento, quase imperceptível. A inimiga da inimiga dela era, por enquanto, amiga dela. A aliança nascida de traição mútua estava sendo forjada no corredor frio e estéril do tribunal. Cassie virou de volta para Isabela, o comportamento profissional encaixando de volta no lugar. Senhorita Thorne, disse, a voz nítida. Minha cliente e eu vamos tomar café. Talvez você queira se juntar a nós. Era a reviravolta mais inesperada de todas. As duas mulheres que tinham sido posicionadas como inimigas mortais, a esposa e a amante, estavam saindo juntas, unidas pelas traições de um homem. Ele achava que estava jogando xadrez, sacrificando o peão para proteger o rei. Não tinha ideia de que o peão ia virar o tabuleiro e se juntar à rainha opositora. O confronto final não aconteceu numa sala de tribunal. Não haveria julgamento dramático, espetáculo público. O império dele já estava tão frágil que a mera ameaça do que Isabela e Ava agora tinham era suficiente para colocá-lo de joelhos. As notas de voz nas quais ele cinicamente detalhava os esquemas para defraudar Ava e se referia ao filho não nascido como ativo eram opção nuclear. Se fossem tornadas públicas, ele não só perderia o negócio. Podia enfrentar acusações criminais e seria irrevogavelmente desgraçado aos olhos de todos, incluindo os tubarões mais amorais de Wall Street. A reunião foi realizada no escritório da Cassie Reis, espaço moderno elegante com vista panorâmica do rio Hudson. Era território neutro, mas parecia campo da Ava. Ela sentava na cabeceira da mesa de conferência massiva, Cassie ao lado. Isabela não estava presente. A declaração juramentada dela e o tesouro de evidências que tinha fornecido eram suficientes. Ele e o advogado sentavam opostos. A luta tinha saído dele. As últimas semanas tinham escavado ele. Parecia mais velho, menor, o terno caro pendendo frouxo na forma diminuída. Tudo bem, Cassie, o advogado começou, tentando injetar um pouco do costumeiro blefe nas tratativas, mas soava oco. Estamos aqui para falar acordo. Vamos ouvir seus termos. Cassie não falou. Olhou para Ava, deferindo a ela. Era o momento da Ava. Ava deslizou o único pedaço de papel pela mesa. Não era documento legal longo e complicado. Era folha de termos, simples, brutal e absoluta. Isso não é negociação, Raya, Ava disse, a voz firme e inflexível como a rocha da cidade. É o que você vai concordar, ou a evidência da senhorita Thorne se torna a propriedade do promotor público e do jornal. Ele pegou o papel, a mão tremendo levemente. Termos de dissolução. 1. Custódia. Ava Reis Colley terá custódia legal e física exclusiva da criança. Ryan Colley terá direitos de visitação supervisionada 2 vezes por mês a critério da Ava. 2. Propriedade. O apartamento e a casa nos Hampton serão transferidos para Ava livres e desembaraçados de todos os ônus. 3. Fundo fiduciário da família. Todo o conteúdo do fundo será movido para novo fundo irrevogável para a criança, com Ava como única fiduciária. Ryan não terá acesso nem supervisão. 4. Pensão e pensão alimentícia. Pagamento único de $50 milhões a ser pago para a Ava. Pensão alimentícia será estabelecida no máximo estatutário segundo lei estadual. 5. Negócios. Ryan comprará pessoalmente a participação de 50% da Ava nos ativos e empreendimentos pessoais restantes dele, avaliados à taxa de mercado por avaliador nomeado pelo tribunal. 6. Não divulgação e não desmoralização mútuas. Ambas as partes concordam em não falar publicamente sobre a outra. Porém, esta cláusula é anulada para Ava se qualquer parte deste acordo for violada pelo Raya. O advogado leu os termos e soltou assobio baixo. Isso é insano. Isso é punitivo. Isso vai esviscerá-lo. Esse é o ponto, Cassie disse sem rodeios. É o preço das ações dele. Ele tentou deixar minha cliente sem nada. Ele tem sorte de ela estar deixando ele com a empresa, embora eu duvide que vai valer muito quando o mercado terminar com ele. Ele encarou o papel, depois olhou pela mesa para Ava. Procurou no rosto dela qualquer lampejo da mulher com quem tinha casado, qualquer sinal de suavidade ou dúvida. Não encontrou nenhum. Tava olhando para a estranha, mulher forjada no fogo que ele mesmo criou. Ava, por favor, ele sussurrou, o último apelo patético de rei destronado. Não há mais nada para dizer, Raya. Ela respondeu, a voz desprovida de ódio ou raiva.
Era pior. Era indiferente. Você fez isso. Você zombou de mim quando eu estava no meu momento mais vulnerável. Você tentou roubar o futuro do nosso filho por uma mulher que você abandonou no segundo que ela ficou inconveniente. Você chamou seu próprio bebê de ativo. Isso não é punição. É contabilidade. É a conta das suas escolhas. Ela levantou, a gravidez proeminente, símbolo do futuro que ele tinha perdido. Assine os papéis, Raya. É a última decisão que você vai tomar na nossa vida juntos. Com isso, ela e Cassie saíram da sala de conferências, deixando ele encarando o documento que codificava a derrota completa e total dele. 6 meses depois, Ava estava de pé no quartinho do bebê do apartamento. Era ambiente lindo, cheio de luz, decorado em amarelos e cinzas suaves. Nos braços, segurava a filha, bebê perfeita e saudável chamada Esperança. A cidade se espalhava lá embaixo. Não mais prisão ou campo de batalha, mas simplesmente vista. A vista dela. As notícias tinham reportado que ele tinha renunciado como CEO da empresa em meio a êxodo massivo de clientes e estava vendendo a participação por fração do valor anterior. A Galeria Thorne tinha sido liquidada, os ativos vendidos para parcialmente satisfazer o acordo. Isabella Thorne tinha desaparecido, rumores diziam que tinha voltado para o interior, as ambições nova-iorquinas despedaçadas. Ela olhou para o rosto adormecido da filha e sentiu senso profundo de paz. A tempestade tinha acabado. Tinha caminhado pelo fogo, não só por si mesma, mas pela vida minúscula e inocente nos braços. Não tinha só sobrevivido. Tinha triunfado. Não era a esposa descartada dele. Era Ava Collie, mãe, protetora e arquiteta do próprio futuro inquebrável dela e da filha. Olha só. A história da Ava é lembrança poderosa de que as traições mais profundas muitas vezes acendem a força mais feroz. Ela foi publicamente humilhada, subestimada e deixada para a ruína pela única pessoa que deveria ter protegido ela. Mas em vez de quebrar, ela meticulosamente construiu o caso, virou a mesa nos torturadores e reclamou não só a fortuna, mas o poder e o futuro dela para si mesma e pro filho. Isso não foi só história sobre divórcio bagunçado. Foi aula magistral em estratégia, resiliência e o poder silencioso e inabalável de mulher que foi empurrada longe demais. Ela provou que a melhor vingança não é viver bem. É vencer. Então, o que você achou da jogada de mestre da Ava? Comenta aí embaixo. E se essa história te inspirou de alguma forma, não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. A gente se vê no próximo vídeo.